A torta de maçã é uma receita super tradicional americana, daquelas que está sempre presente nas reuniões de famílias, ou você também encontra na grande maioria dos cafés espalhados pelo país todo. É uma receita muito fácil de fazer e saborosíssima. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio e oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. Apesar da torta de maçã não ser uma receita tradicional brasileira, nós somos grandes produtores de maçã. Na verdade, tem uma grande variedade de tipos de maçã e, portanto, faz com que essa receita, além de muito fácil, saborosa, ela também tem um custo muito baixo e você vai poder usar o tipo de maçã que você preferir. Então hoje eu vou te ensinar a versão americana da torta de maçã, que tem inclusive por cima aquela massa trançada que fica super bonita. E eu vou começar o preparo fazendo a massa da torta. Mas como nós temos que fazer massa tanto para o fundo da assadeira como para o topo, daria muito trabalho de fazer ela toda de uma vez só. Então esta medida que eu vou fazer agora é metade da receita, ou seja, você vai ter que fazer isso duas vezes. Uma para o fundo da assadeira e a segunda parte para o topo, tá bom? Então eu vou começar com 300 gramas de farinha de trigo. Põe aqui numa tigela e mistura junto 60 gramas de açúcar. Põe aqui e já dá uma boa misturada nos dois. E não use açúcar cristal, tá? Porque ele muito grosso, ele vai ficar marcado na massa e vai te atrapalhar. Eu tenho também 225 gramas de manteiga. E tem que ser manteiga porque ela é gordura do leite, tá? Margarina é gordura vegetal processada quimicamente, não serve para fazer essa receita, tá? Ela está em ponto mais firme, um ponto pomada, um pouquinho mais firme. Ela não pode estar muito mole, então se você mora num local muito quente, não deixa ela ficar mole demais, tá? Se você tiver aquele processador de alimentos, sabe? Grande, porque aquele pequeno que vem junto com o mixer de mão é pequeno demais, não vai caber. Se você tiver aquele grande, até daria para fazer as duas receitas de uma vez só, as duas medidas, porque seriam 600 gramas de farinha, 450 gramas de manteiga, lembrando que manteiga na confeitaria é sempre sem sal, porque a manteiga com sal é salgada demais, tá? Então nunca use manteiga com sal numa receita doce. A 120 gramas de açúcar, então é muita coisa. Se você tem aquele processador de alimentos grande, dá para bater isso tudo lá, mas no pequeno não cabe. Então aqui eu vou fazer na mão mesmo e é a metade da receita. Vem aqui, ó, vem amassando com o garfo a manteiga para esfarelar ela e até formar uma farofa, tá? Então para quem não tem processador de nenhum tamanho, essa é a maneira mais fácil de fazer. E na verdade a gente está mantendo a manteiga levemente gelada até para na hora de misturar não trabalhar demais o glúten da farinha, para não deixar essa massa dura depois, tá? Então esse é o motivo da manteiga não estar nem mole, muito menos derretida. Depois de esfarelar muito bem a manteiga aqui na farinha e o açúcar, você vai acrescentar aos poucos, pode ser em duas vezes, 60 ml de água gelada, tá? De novo, é para prevenir que trabalhe demais o glúten. Ó, põe metade, mistura,
Coloca mais um pouco. Pode ser em 3 vezes. Ó, mistura. Aí você fica com aquela impressão, ai meu Deus, não vai dar liga. Calma. Essa massa é assim mesmo. Ó. E o restante da água. Ó. Então agora, para não ficar cutucando demais aqui, eu vou usar um tapete de silicone, mas se você não tiver em casa não tem problema, pode usar papel manteiga, é só para a gente juntar um pouquinho essa massa, não vamos sovar muito não, mas não dá para fazer direto na bancada. Junta aqui, eu vou fazer até com o próprio tapete mesmo, junta aqui, um outro pouquinho aqui. Ó, tá vendo aqui? Só com esse movimento ela começou a dar liga. É assim mesmo que ela funciona, tá? Agora você tem que transferir essa massa para um plástico filme e ele vai para a geladeira por pelo menos 1 hora. Eu já tenho um pedaço de plástico filme aqui. Ó, cobre uma parte. E aí é bom ter o papel manteiga ou até mesmo esse tapete de silicone para você conseguir descolá-la daqui. Olha lá. E fecha bem o plástico para quando for na geladeira a massa não ressecar, tá? Ó. E vai para a geladeira por pelo menos 1 hora. Como essa é só uma metade, eu já fiz mais cedo a segunda parte, que ela estava na geladeira inclusive, olha lá, tá? É assim mesmo que ela tem que ficar. Então, enquanto isso, na verdade, vai voltar as 2 para a geladeira. Então, chegou a hora de fazer o recheio. Eu tenho aqui mais ou menos quase 1 quilo de maçã, que você pode usar a maçã da sua preferência, pode ser a Gala, pode ser a Fuji. Eu acho que tem uma delas que tem uma textura meio farinhosa, eu não gosto, mas aí é uma questão de escolha pessoal. Eu não lembro qual o nome dela, mas eu acho que ela não vai ficar boa. Então, tem que descascar a maçã todinha, tirar o centro dela e na hora de cortar, você faz o que você preferir, ou cubos, ou aquele formato da própria maçã mesmo, cortada na transversal, tanto faz. Só evita deixar pedaços da casca nela. Como tem que tirar o centro, faz assim, ó. Aqui. Aqui. Tá? E aí o tamanho você prefere. Tem gente que prefere deixar ela assim mesmo, nesse tamanho, ou em cubos. Eu acho que eu vou fazer em cubos porque vai ficar mais fácil no processo seguinte, tá bom? Eu vou cortar tudo isso, daqui a pouco eu volto para te mostrar o que fazer em seguida. Quase acabando. Mas aqui eu já tô vendo que essa quantidade vai ser suficiente. Então, ao invés de cortar as 6 que eu tinha aqui, eu vou usar só 5, porque eu já vi que vai dar. Mas isso é devido ao tamanho da maçã. Se ela fosse muito menor, provavelmente precisaria de mais, tá? E eu cortei em cubos mesmo. Você poderia ter cortado neste sentido, um pouquinho mais fino e deixar todos assim, não tem problema nenhum. Na verdade, não vai fazer diferença. Isso. Agora a gente segue fazendo o restante da receita.
Agora que as maçãs já estão todas picadas, eu vou adicionar 150 gramas de açúcar, mais 60 ml de limão. Pode ser qualquer limão, tá? Limão Tahiti, limão siciliano, tanto faz. Ó. E mexe bem. Eu prefiro cozinhar essa maçã antes de colocar na torta, porque se você coloca aqui direto, do jeito que ela está, ela vai soltar muito líquido. E aí a hora que você for cortar a torta, esse líquido vai escorrer todinho, tá? Além do que, do processo que eu vou fazer de cozimento, ele vai ficar macio, a maçã continua macio, mas vai criar um caramelo super saboroso. E para cozinhar essa maçã, eu tenho 60 gramas de manteiga, que eu vou colocar aqui para derreter. E assim que ela estiver toda derretida, é só colocar a maçã aqui dentro. Manteiga derreteu. Coloca toda a maçã. Com o caldo do limão tudo, tá? Coloca tudo. Eu vou cozinhar por aproximadamente de 7 a 10 minutinhos. Eu não quero que ela se desfaça, que ela derreta. Quero só cozinhar um pouquinho. Mexe um pouquinho, então deixa aqui quietinho e mexe de vez em quando, a cada 2 minutinhos, mexe um pouquinho ela para virar de lado, tá? E a maçã já está cozinhando, já tem uns 3, 4 minutos. Olha quanta calda ela já soltou, além, obviamente, do limão, tá? Então, agora eu vou adicionar meia colher de chá de canela em pó. E para quem gosta, também pode colocar uma pitada de noz moscada. Eu fui descobrir só hoje que a minha noz moscada acabou. E como nós estamos de isolamento por conta do coronavírus, eu resolvi não sair de casa só para buscar uma noz moscada, né? Então a minha vai ficar sem, mas se você tiver em casa e gostar, a pitada de noz moscada aqui vai ficar delicioso. E já pode também colocar mais ou menos 10 gramas de amido de milho. Não se preocupa que depois ele vai se dissolver, tá? Ó. E deixa aqui cozinhando por mais uns 5 minutos. E pronto, a maçã não precisa cozinhar muito, até porque ela vai para o forno ainda. Agora eu quero escorrer esse caldo. Então, põe no escorredor e com cuidado, põe aqui. A hora que o caldo escorrer bem, volta ele para a panela. Agora que eu separei a maçã do caldo, eu vou voltar o caldo para o fogo, para ele engrossar num ponto, não exatamente de um caramelo, mas mais um caldo grosso. Ó, põe aqui e deixa no fogo. E eu vou te mostrar quando ele fica pronto, tá? Não precisa deixar em ponto de caramelo. Mas quando você separa assim, ó, ele tem que demorar um pouquinho mais pra juntar. Olha lá. Tá bom, tá? Você vem aqui, ele não vai rapidamente se juntando, tá? Então, desliga o fogo. Pode devolver para sua maçã. E essa maçã agora vai precisar esfriar até você poder aplicar na massa da torta, tá? Então, você pode fazer isso também com uma certa antecedência, até mesmo um dia antes, deixa na geladeira. Então, agora eu vou deixar ela esfriar para poder abrir a torta, colocar ela e depois colocar para assar. Recheio da torta de maçã já está pronto, esfriando.
a massa ficou na geladeira descansando por pelo menos 1 hora. E antes de abrir, você tira uns 10 minutos antes da geladeira, tá? Então, você vai precisar de ou um tapete de silicone para abrir, porque ele pode vir a grudar, e se grudar na bancada vai ficar difícil de você tirar e passar para a assadeira. Ou você pode pegar o próprio plástico filme, se você não tiver um tapete de silicone como esse, e prende bem na sua mesa o próprio plástico filme, que vai resolver o seu problema também, tá? Mas não tenta abrir ela direto na mesa, não. Fica mais difícil de tirar depois. Enfarinha um pouquinho. Então, tá vendo? Mesmo com um tapete de silicone que costuma ser antiaderente, precisa com um pouco de farinha, tá? Aí, não assusta com o tamanho do rolo, não. Aqui, como eu trabalho com pasta americana, eu tenho um rolo grande para poder abrir a pasta toda. Então, ó, outra coisa que pode facilitar é pegar um saco plástico de alimento. Eu cortei 2 lados dele. Isso, ó. Abre, coloca aqui por cima, que também vai facilitar para você abrir essa massa. Não se preocupa com os cantinhos que ele parece que fica rachando, é normal mesmo, é assim mesmo, tá? E aí tenta exercer a mesma pressão no rolo em todos os lados, ó, para tentar deixá-lo na mesma espessura. O tamanho já é suficiente, olha. Então agora você vai ver por que é preciso não só algo por baixo como em cima para poder desenformar. Você vai virar ela do contrário para poder soltar do tapete. Ó. E agora com cuidado, pega ela aqui por baixo, segura do outro lado e vira na forma. Tá vendo? Essa é a maneira mais fácil porque ela quebra com facilidade, tá? E por isso mesmo, agora você vai levantar e encaixar lá na forma e não apertar porque ela vai rasgar. Ó. Levanta e vem fazendo ela encaixar lá dentro. Ela ficou com mais ou menos meio centímetro de espessura. E corta o excesso. Então esta forma tem 23 aqui em cima. Então aqui embaixo, como ela é menor, essa massa provavelmente daria para uma forma de 25, porque você tá vendo que vai sobrar? E se sobrou aqui, vai sobrar da outra metade, porque lembra que essa daqui é a metade da massa, né? Mas essa sobra você pode juntar aqui, coloca de novo envolvido num plástico filme e você pode guardar na geladeira por até mais 1 semana e fazer uma nova torta com ela. Se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas, as minhas receitas, aproveita para se inscrever, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, porque ele vai ativar as notificações, assim cada vez que tiver um novo vídeo ou alguma novidade no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. E caso você ainda não me siga também no Instagram, vale a pena dar uma espiada por lá, porque você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais simples, mais fácil, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo que o aluno está realizando. Quando possível, eu entro online também e aí acabo conversando ao vivo com quem estiver disponível.
E se você usar uma receita minha e me marcar usando @SandraDiasCakeDesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou ver o seu post, eu vou deixar o meu like e vou deixar um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora que a gente já abriu a base, tem que abrir a outra metade da massa para fazer a tampa, que na verdade são tiras, tá? Então eu vou abrir da mesma forma e só na hora de cortar eu vou te mostrar o que fazer, tá? Pronto. Já abri a massa. Então agora pega uma régua e corta tiras da largura que você preferir. Já cortei as tiras. Agora, coloca o seu recheio aqui. Ai, que delícia! Agora, você vai pegar uma faixa, vai dar um espaço entre ela. Ó. E preenche até lá no fim. Uma você deixa, pula uma e dobra até o meio, ó. Deixa essa e dobra essa. Pega mais uma tira, coloca aqui no meio e fecha essa que você levantou. A próxima, você vai levantar o contrário, tá? A outra que não tinha sido levantada, ó, que é essa daqui do meio. E de novo, intercala ali, ó. E assim vai até acabar. Pula uma, levanta a outra e assim vai intercalando. Isso. Viu como não é difícil de fazer uma treliça? Olha lá. Bonitinha. E agora é cortar o excesso. Eu tenho aqui também um ovo, que vou bater um pouquinho, com mais ou menos uma colher de sopa de água. E pincelar essa treliça. Pincela com jeito em toda ela, tá? Pincelei o ovo na treliça inteira. Então agora forno pré-aquecido, 180 graus se for forno a gás e 160 graus em forno elétrico. Essa torta precisa de uma média de 40 a 50 minutos para assar. E a torta já assou. Tá muito quente ainda. Então cuidado, resista à vontade de cortar logo depois que saiu do forno, porque ela fica muito quente e a queimadura pode ser um pouco séria, tá? E finalmente chegou a hora de saber se essa torta de maçã ficou boa mesmo ou não. Vamos lá? Ó, casquinha crocante. Ficou super cremoso, dá pra ver o recheio se mexendo daqui. Vou tirar uma fatia bem generosa, não?
Agora tirar daqui de dentro vai ser tenso. Minha Nossa Senhora, olha isso. Gente, dá até medo de respirar. Meu Pai amado, olha isso. Viu que delícia? Chega de suspense agora e vamos provar, né? Gente, olha que coisa linda. Espetacular. Maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia de como é saborosa essa torta. E como não vai muito açúcar na massa, ela deu o equilíbrio perfeito com um recheio suculento, saboroso, mas não tão doce. Então ele deu um sabor perfeito junto com a crocância da massa. Agora só está faltando uma coisa, porque normalmente nos Estados Unidos essa é uma torta que é servida com uma bola de sorvete de baunilha. Acho que é bom a gente providenciar, né? E olha lá, bola de sorvete. Porque tempo frio para quem ama sorvete não é desculpa, né? Se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada um deles. E eu espero que vocês tenham gostado, cuidem-se bem e até a próxima. E eu vou ficar aqui, né? Olha que triste.